Olá, você que é do canal Ednael Faz História, ou você que não está inscrito no canal, está apenas de passagem, pesquisou aí no YouTube sobre linha do tempo, idades do tempo, seja bem-vindo, sinta-se à vontade. Se for do seu prazer, da sua concordância e da sua apreciação quanto ao conteúdo deste canal, eu agradeço desde já se você deixar a sua inscrição. Nesta aula nós vamos aprender um pouco sobre linha do tempo. O que é isto? Sobre os nomes que nós temos ao longo da história. Como é que nós utilizamos para poder dizer que nós estamos em 2020. 2020 de quê? 2020 anos que o mundo começou e só temos essa quantidade de tempo. Por que nós utilizamos 2020? Por que nós falamos de idade moderna, idade contemporânea, idade feudal? Você que é fã de séries, sobretudo Game of Thrones e outras séries, já deve ter se deparado com estes termos aí. Estes termos que sinalizam, indicam, apontam para períodos da história diferentes, tá? Onde não tinham todo o conforto, todas as realizações tecnológicas que nós temos hoje, ok? Então, há uma organização por trás que não é a única que existe no mundo. A linha do tempo que nós conhecemos é uma perspectiva do homem ocidental. Aqui na frente já vou adiantando para você, por exemplo, nós temos uma divisão entre história e pré-história que é por si mesmo algo que evidencia que isto foi feito pelos europeus e que há um pouco de preconceito quando eles definiram a linha do tempo mais utilizada hoje na parte ocidental do mundo. Isso aqui só para você ter um exemplo. Pré-história, quando nós começamos a dividir, a cronometrar, a dar nomes para as épocas, nós dissemos que teve uma época em que o homem não tinha história, porque ele não escrevia. Se ele não escrevia, então tudo o que existe até aquele momento não é legítimo que se registre como história. História seria a partir do momento em que o homem começa a escrever. Este critério não é mais validado hoje, porque a história, o método histórico, o método científico na história, trabalha com outros elementos que não apenas a escrita para determinar quando é que de fato começa a história humana. E a história humana começa desde que haja registros, haja fontes históricas disponíveis para contar a história humana. Você está vendo aí Paleolítico, Neolítico, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea. Nós vamos nos centrar no que nós denominamos aqui de história, tá? Embora a gente diga que não tem uma utilidade no sentido de verificabilidade, de verdade, hoje essa ideia de pré-história, ela continua ainda existindo por uma questão de didatismo que ela ainda é presente e nós temos que passar para você. Mas essa concepção de história que você está vendo, que divide a história em Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea, são essas quatro grandes fases, são essas quatro idades que nós temos na história. Essa perspectiva aqui é uma das perspectivas possíveis. Não é a única forma que existe para se contar a história do planeta desde que o homem pisa sobre a face da Terra. Por exemplo, os muçulmanos, eles têm uma outra forma de contar a sua própria história. O islamismo tem uma outra forma de contar a sua própria história. Os chineses têm uma outra forma de entender a história do planeta. Certamente os índios tem uma outra forma de contar a história do planeta. O índios, que é uma palavra utilizada, inventada pelos europeus. Índios é um vocábulo que expressa a visão de alguém de fora, no caso europeu, sobre os habitantes da América, tá? Essa concepção aqui de história dividida em quatro fases é a concepção que você precisa ter em mente quando for fazer o Enem ou quando for prestar os vestibulares, seja eles qual forem. É por isso que nós, professores de história, continuamos com essa explicação tradicional, eurocêntrica, aqui, porque é esta explicação que apresenta uma série de problemas que nós vamos ver, é esta explicação que você vai ser cobrado em exames de Enem, em exames vestibulares que você faça aí para outras universidades que ainda tenham seus exames específicos, ok? Então, a história, nessa perspectiva tradicional, mais encontrada nos livros de Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea, ela apresenta alguns problemas. Antes de nós falarmos dessa concepção geral, vamos ver quais são esses problemas. Essa linha do tempo, ela é teleológica.
Telos, aqui começa essa palavrinha que vem do grego, significa finalidade. Essa linha do tempo que você está vendo aqui é como se ela deixa subentendido que tem uma finalidade por trás da história, que o homem começa de um jeito e vai em direção ao progresso. Ou seja, ela supõe haver uma finalidade na história, haver um sentido na história. E essa é uma visão tipicamente dos europeus. Alguns autores ocidentais ficaram muito conhecidos por expressarem suas visões sobre a teleologia na história. O Santo Agostinho, um filósofo, um teólogo e um dos padres da Igreja Católica, ele é famoso por ele dizer que a história tem início, meio e fim. Ou seja, há um sentido religioso aí na história. E essa perspectiva para nós hoje é uma perspectiva bastante comum, que a história tem início, meio e fim. Nós temos uma visão cristã da história. Deus criou o mundo, nós estamos no tempo da graça, temos que nos esforçarmos para sermos salvos, e vai chegar um tempo em que Jesus volta e tudo se resolve no juízo final, e depois segue-se para a eternidade ao lado de Deus ou no lago de fogo. É uma concepção cristã, há uma finalidade, há um propósito na história, tá? Outros autores também, o Hegel vai dizer que a história ela tem um sentido de desenvolver a racionalidade do homem. O Kant vai dizer que a finalidade da história é trazer a liberdade para o cotidiano, para a realidade humana, desabrochar a liberdade e uma série de outras concepções aí, tá? Essa concepção tradicional que você encontra nos livros didáticos, essa concepção aí que você está vendo na tela, ela tem essa teleologia por trás, ela tem essa pegada aí de apontar para um sentido. E esse sentido, qual é o problema desse sentido? Esse sentido ele não pode ser universal, ele é típico do tempo em que ele foi pensado na Europa, pensado com uma determinada perspectiva, tá? Outros povos, como eu já disse, chineses, ou os árabes, muçulmanos, eles têm uma outra explicação para a própria história deles. Os judeus também têm uma outra explicação, um outro sentido de história, um pouco diverso do nosso, ok? Essa perspectiva ela é eurocêntrica, sobretudo de tradição francesa. São os europeus que vão dividir a história ou a existência humana em pré-história e história. Provavelmente o chinês faria diferente, os africanos pensam diferente, não é isso? Então, essa divisão ela é eurocêntrica, ela se mantém nos livros didáticos também como reflexo desse eurocentrismo sacralizado nos livros de história e que também tornou-se cultura, tornou-se pensamento e tornou-se algo fixo, e aí nós reproduzimos mesmo após os problemas serem todos legitimados e nós concordarmos sobre as limitações dessa divisão. Ela é universalista. O que isto quer dizer? Quer dizer que essa visão, ela quer se sobrepor sobre todas as outras e ela coloca uma perspectiva que tenta validar a história do planeta, quando na verdade é apenas a visão dos europeus daquela época. Os povos indígenas vão pensar em pré-história, os povos indígenas vão pensar em século XV, em século XX, da mesma forma que nós pensamos, vão pensar, dar sentidos, os mesmos sentidos que nós damos para os acontecimentos que nós conhecemos mais para o século XX. Por exemplo, como é que os indígenas vão falar sobre a Idade Média? Existiu Idade Média para os povos indígenas? Então, um problema dessa linha do tempo aí é que ela se quer universalista e quando, na verdade, nós sabemos que é incapaz de algo contemplar, desse tipo, dessa linha do tempo, é incapaz de contemplar todas as necessidades, todas as expectativas e satisfações para explicar a origem dos povos. Os povos têm origens múltiplas, individuais, e qualquer narrativa universalista ela vai encontrar seus problemas. Essa linha do tempo ela privilegia eventos políticos em detrimento de outros. Por exemplo, quando você vê essa linha do tempo, por exemplo, por que a Idade Antiga termina aqui e passa para a Idade Média, que vai passando para a Idade Moderna? Algum acontecimento de natureza política acontece em um determinado tempo, aqui está embaixo mais ou menos o que isso aconteceu, e vai determinar por que essa idade, os historiadores ou as sociedades em suas diversas épocas vão dizer que até aquele tempo
passa a se chamar Idade Média e depois de um tempo passa a se chamar Idade Moderna. Geralmente são eventos políticos e eventos políticos não necessariamente eles expressam com fidelidade mudanças no tempo, né? Então, são um dos problemas aí dessa linha de tempo tradicional que nós temos. Essa linha do tempo ela apresenta cortes bruscos. O que são cortes bruscos? Uma pessoa, por exemplo, vamos pegar aqui o exemplo da queda de Roma. O Império Romano ele vai cair, ele vai acabar no ano de 476. O Império Romano do Ocidente ele vai cair no ano de 476. Oficialmente, por essa divisão da história aqui, a Idade Média começa justamente quando o Império Romano cai, de 476 a 1453. Então você vê que são cortes bruscos. Isso não corresponde à realidade. No ano de 476, nós vivíamos no Império Romano, dá a impressão, quando a gente passa para o ano de 477, já estamos na Idade Média. Não. Há continuidades da época de Roma. E a Idade Média ela não começa apenas aqui. Algumas características dela já começam antes no Império Romano, no que fazia parte do tempo aí chamado de Idade Antiga. Então, esses cortes bruscos que nós vemos, eles nos induzem a essa impressão equivocada sobre como é que começam e como é que terminam determinados tempos históricos. Esses cortes bruscos também eles desconsideram as continuidades. Quando o Império Romano cai, não quer dizer que tudo que era romano desapareceu, continua. A continuidade que essa linha do tempo ela respeita, como eu já falei, é uma continuidade ou descontinuidade no sentido político, mas desconsidera continuidades de outra natureza, como, por exemplo, as continuidades culturais. Exclui a ideia de processo, que é o mais salutar de nós pensarmos. Uma coisa, um tempo histórico, ele vai começar na medida em que algumas coisas, algumas contradições vão acontecendo. Essas contradições são elevadas a um nível máximo e elas vão desabrochar em uma outra idade. Então, a Idade Antiga termina não do dia para a noite. É um processo que vai deteriorando o que nós chamamos de Idade Antiga para desabrochar no que nós chamamos de Idade Média. É um processo que leva décadas, leva anos e até mesmo séculos. E não essa divisão brusca que faz supor, ao olharmos assim de cara, que elas terminam nessa data e exatamente começam na outra data. Isso não corresponde de forma nenhuma à realidade. Então, para você, o mais importante para uma perspectiva de história que leve em conta um raciocínio, preste atenção muito nessa questão de processo, ou seja, a história ela é processual, as coisas acontecem dentro de um processo. O processo explica a realidade, explica os acontecimentos políticos. Ok? E essa perspectiva processual de uma história que é trabalhada conforme as vontades humanas, que ela vai aparecer aí no Enem, não mais essa história factual, que dá vazão a uma coisa como se ela fosse determinada por fatores meramente políticos, de datas, e se encerra por ali, tá? E essa ferramenta didática é justamente o motivo pelo qual nós continuamos utilizando essa divisão na história, que é tradicional. Você pode pesquisar na internet, se você tem um livro de história na sua casa, você vai ver que não muda, é essa divisão, a tradicionalíssima, a consagrada, tá? Mas não é a única, mas é a que você vai precisar dela caso você vá fazer o Enem ou caso vá prestar outro tipo de exame, tá? Embora aqui tenha um grande espaço dedicado para a pré-história, o que a gente fala dentro da concepção tradicional é que a história teria apenas o seu início quando a gente começa aí da época em que os homens aprendem a escrever e vai até os dias de hoje, tá? Mas vamos tratar do quadro no geral. Essa divisão que está aí na sua tela, como eu já disse, é uma divisão de perspectiva europeia, eurocêntrica, que mesmo que a gente saiba que não existe mais pré-história, o termo ainda continua existindo, porque fixou-se no tempo e por uma questão de didatismo a gente continua falando dele, tá? Dentro da pré-história, que começaria há 2,7 milhões, desde que o homem aparece, 2,7 milhões de anos atrás, que seriam os registros dos primeiros espécimes do nosso gênero, espécimes
de seres que vão dar origem ao homem, do ramo direto da nossa família, eles aparecem, a pré-história ela começaria de 2,7 milhões de anos atrás, com um primeiro momento chamado de Paleolítico, onde os homens usavam instrumentos mais rudimentares feitos de pedra. Há um aperfeiçoamento desses instrumentos, os homens vão passar a usar instrumentos mais polidos, por isso que esse neo, que significa novo, lítico, que significa pedra, uma nova pedra, uma pedra polida. Aqui no início, mais ou menos, do que seria a pré-história, mas que é o início da história humana, nós temos o paleo, velha pedra, lítico, pedra, é o que significa paleo, velha, lítico, pedra. Então, seriam essas definições. No Neolítico acontece uma revolução, que é o fato dos homens ficarem sedentários, aprenderem a cultivar a agricultura, inventam ou descobrem a agricultura, e aí isso modifica todo o cenário da história humana, tá? E essa pré-história, segundo essa perspectiva de divisão da história da Europa, que nós utilizamos, que é válida hoje na parte ocidental do mundo, ela vai se encerrar quando, por volta de 3.500 a 4.000 anos antes de Cristo, nós vamos ter os primeiros registros escritos datados, que são tabuinhas na Mesopotâmia. Alguns exemplares delas estão hoje lá no Museu Britânico, na Inglaterra. Ok? Então, há uma dança de datas 3.500 a 4.000 anos de Cristo, que você vai encontrar de datas que seria o início da história. O início da história, por essa visão que é eurocêntrica, deixando claro que a história é desde que o homem pisa no mundo, mas essa divisão começa, o início da história aqui, onde você está vendo aí a setinha se mover. Ok? O que é que acontece aqui? Quando os homens começam a escrever, aí essa linha adota como sendo o início da história. Primeiro tempo, a primeira fase da história seria a tal da Idade Antiga. E dentro da Idade Antiga nós temos algumas divisões. Temos a Antiguidade Oriental e a Antiguidade Clássica. O que é que se estuda aqui na Antiguidade Oriental? O que é que está dentro aqui da Antiguidade Oriental? A Suméria, os assírios, os persas, os egípcios, os hebreus, os fenícios e por aí vai, tá? Quando nós falamos de Antiguidade Clássica, um macete para você aí. Clássico quer dizer modelo. Sempre que falamos de Antiguidade Clássica, nós estamos falando apenas, sem exceção, apenas de dois povos. Quais são eles? Roma e Grécia, ou na sua ordem, Grécia e Roma, tá? Por que chamamos de Antiguidade Clássica? Porque esses povos, eles fornecem modelos de comportamento, de cultura, de sociedade, que ainda hoje são inspirações para a nossa realidade e que foram inspirações para a configuração, para a arquitetura do mundo contemporâneo. Por isso, esse nome aí de clássico, ok? No aspecto da filosofia, nós continuamos nos voltando para o que esses pensadores da Antiguidade Clássica fizeram para poder pensar a nossa realidade. Então, veja que, por mais que estejam distantes no tempo, Grécia e Roma continuam ainda nos inspirando em como nós podemos organizar melhor o nosso tempo, organizar melhor a nossa sociedade. Ok? A Idade Antiga vai de 4.000 anos antes de Cristo, ou 3.500, você vai encontrar essa data também, até 476. O que é que acontece em 476? O Império Romano vai cair. E como Roma era o império que dominava sobre a Europa naquela época, sobre o que se entendia como mundo, os historiadores, essa divisão vai ser feita mais lá na frente na Europa, vão dizer que aqui, quando Roma cai, nós temos o início da Idade Média, ok? Antes de falarmos da próxima Idade Média, nesse período aqui, bem no meio da Idade Antiga, mais ou menos aqui na Antiguidade Clássica, nós temos um acontecimento fulcral, importantíssimo, que é o nascimento de Jesus Cristo. Ele vai nascer e, por um processo que nós vamos ver nas próximas aulas, o mundo vai se tornar cristão, Roma vai se tornar cristã. Provavelmente você que está me ouvindo é cristão também, e aí nós teremos o nascimento desse Jesus Cristo, tendo sido o marco inicial do que nós podemos chamar de era cristã. Ou seja, esse Jesus Cristo vai ser tão importante que nós vamos dizer que, olha, nós vamos contar o nosso tempo a partir do nascimento dele. Quando ele nasce seria o ano 0, o ano 1.
Annum Dominis, anos do Senhor, ano do Jesus Cristo, ano de Jesus Cristo, ano 1, tá? Então, a partir do nascimento de Jesus Cristo é que nós começamos a contar os anos. Se você sabe, você é esperto, nós estamos em 2020 anos desde que o homem tem origem no planeta Terra? Não. 2020 anos desde que esse cara nasceu, esse Jesus Cristo. Então, esse Jesus Cristo, ele é tido como um marco referencial para nós contarmos o nosso tempo. Então, 2020 de história do planeta, da sociedade humana, da humanidade, não. 2020 anos do nascimento em que boa parte da humanidade acha o marco importantíssimo para ela contar o tempo, para ela se referir, que é o nascimento desse Jesus, tá? Indo adiante, o Império Romano vai cair em 476, nós vamos ter início aí a Idade Média. A Idade Média é onde tem o feudalismo, aqueles filmes de Idade Média, a série Game of Thrones foi inspirada na Idade Média, na guerra entre famílias britânicas, e é nesse período que tem o Império de Bizâncio, os vikings, os bárbaros que vão saindo da Idade Antiga e também ajudam a configurar a Idade Média, os árabes, o islamismo acontecem neste período aqui também. Tá? Então, esse período grandão é um dos maiores períodos que nós vamos ter dentro da história, 476 até 1453, é um período que tem bastante durabilidade. E aqui também que nós vamos ter uma concepção de organização social conhecida como feudalismo, que é o maior sistema econômico que teve duração ao longo da história. O sistema econômico que mais durabilidade nós encontramos aí, tá? O que é que vai definir para acabar a Idade Média? A queda de Constantinopla. Constantinopla ela vai cair em 1453. Constantinopla formava um império importantíssimo e tinha em si um peso muito grande de domínio sobre a Europa, de configuração, de controle econômico, cultural, de marco para a Europa. Então, caindo Constantinopla, os historiadores posteriores eles vão olhar e ver, olha, quando Constantinopla cai em 1453, nós podemos dizer que o que era a Idade Média, o que era o feudalismo, não tem mais condições de ter uma continuidade hegemônica na sociedade, ou seja, a sociedade se alterou. E qual é o marco que eles vão utilizar para dizer que, olha, como exemplo, que realmente a sociedade se alterou? A queda de Constantinopla, em 1453, ok? Mas veja um dos problemas aí, como nós falamos no slide anterior. A Idade Média ela não termina aqui em 1453. Ela vai ter influências até aqui no século XVIII, lá na França, onde vai ter a importantíssima Revolução Francesa e por aí vai. Então veja que a Idade Média, por essa definição, ela terminaria aqui. Mas por uma definição que corresponderia mais à realidade, ela continua tendo influência, ela continua com traços, ela tem continuidades que vão perpassando essas outras idades aí na frente, a moderna e a contemporânea. Ok? Então a Idade Média termina com a queda de Constantinopla em 1453 e nós temos o início da Idade Moderna. Idade Moderna vai da queda de Constantinopla até a Revolução Francesa. É neste período aqui que você vai ter as grandes navegações, o Renascimento, as reformas religiosas, a Reforma Protestante, a Contra-Reforma. É neste período aqui que nós vamos ter o aparecimento do Iluminismo, a Revolução Industrial, a independência dos Estados Unidos, a América Hispânica, as grandes navegações e uma série de acontecimentos que vão redesenhando o mundo tal qual nós conhecemos hoje, ok? Essa Idade Moderna, ela vai terminar em 1789, que vai aqui acontecer a Revolução Francesa. A Revolução Francesa vai começar em 1789 e ela vai dar início ao que nós conhecemos como Idade Contemporânea, que seria o nome da nossa idade. Se lhe perguntarem qual é a idade que nós temos hoje, nós estamos aí na Idade Contemporânea. Tá? O que é que determina cada uma dessas idades aqui? Idade Média, ela é determinada porque houve um domínio da Igreja Católica, houve um processo econômico que era voltado para o autoabastecimento de subsistência, não era uma prática econômica como nós conhecemos no capitalismo, e aí, por isso que há uma definição de diferença entre o que é a Idade Média e a Idade Moderna. A produção econômica da Idade Moderna não vai ser a mesma da Idade Média, por isso
é um outro critério aí forte para dizer por que aqui é essa idade e por que aqui é uma outra idade. Idade moderna, porque aqui aparecem algumas coisas que ainda existem, que configuram o mundo moderno, contemporâneo atual, como nós pensamos, mas que o aparecimento das práticas econômicas, capitalistas, da cultura, do raciocínio, da ciência, da arte, que são próximos do que nós temos hoje, ainda não é hegemônico. O que é que nós temos na Idade Moderna? A convivência de práticas econômicas que era da época anterior, feudal, com práticas novas, capitalistas, e também o pensamento, que é o pensamento científico que nós temos hoje, com o pensamento religioso também. Então, não temos aqui uma definição bem exata do que era. Por isso nós chamamos de moderno, porque aparece o que vai determinar o que é o mundo posteriormente, mas é um aparecimento que não é forte o suficiente para definir hegemonicamente a organização social. E quando é que isso vai acontecer? Quando a Revolução Francesa acontece. A Revolução Francesa acontece, ela acaba com a influência da Idade Média no sentido econômico da coisa, ou seja, o feudalismo ele vai ter um declínio fortíssimo. Onde houver feudalismo na Europa, senhores feudais, nós teremos as práticas econômicas tomando conta, e aí o capitalismo, que aqui na Idade Moderna já existia, mas não era hegemônico, não determinava os rumos da sociedade, aqui já vai determinar. E determina até hoje. Aqui, com a Revolução Francesa, nós temos essa classe que vai capitanear o capitalismo, a burguesia, ela levando o capitalismo para toda a Europa, e a Europa vai dominar o mundo, vai transformar o mundo em capitalista. Tá? Pense comigo, desta época até hoje, nós não continuamos sendo capitalistas? Continuamos. O modo de produção continua o mesmo, a lógica, o sentido continua o mesmo. É por isso que, nesta perspectiva da Revolução Francesa, 1789, até os dias atuais, nós não temos mudanças que justifiquem a entrada de uma nova concepção de tempo. Ok? Espero que tenha gostado da aula. Se inscreva no canal, anote, ative as notificações, o sininho aí que vai aparecer para você, para poder ficar informado sobre os próximos vídeos.